que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono no céu, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de te louvar, por essa oportunidade, Pai, de estudar a tua palavra, Senhor. Nós oramos, Pai, para que o teu Espírito Santo venha inspirar essa mensagem e que ela seja rema, Pai, nos corações. Que ela traga, Senhor, conforto, edificação e que as pessoas sintam, Senhor, a tua presença e a tua soberania, Pai, nesta noite. Amém. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu tenho 2 textos para falar com vocês hoje. Esse é um deles. E diante dos cenários que nós temos visto, eu acho que ele é muito propício, né? Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Esse texto aqui, ele fala sobre as pessoas quererem decretar a independência delas de Deus. Sobre os reis da terra, os governantes e as pessoas que têm autoridade, quererem fazer no seu próprio entendimento e não segundo a palavra de Deus. E eu não sei quantos de vocês acompanham os jornais, as notícias, mas você não precisa ir muito longe, né? É só ir até o Espírito Santo para a gente ver o caos, as consequências, né? Dessa rebelião, dessa nossa independência de Deus. Como a gente tem visto que a Terra está em declínio, os valores da humanidade, degradação mesmo. Aonde você vai, as pessoas sendo cristãs ou não sendo cristãs, a gente consegue perceber que a coisa está complicada. Os governantes tomando posições polêmicas, as pessoas atemorizadas sem saber o que vai acontecer nos países. E a continuação é algo muito profundo, porque diz assim: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. De quem que Deus está falando aqui? Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Deus está falando de Jesus Cristo. Que Deus já estabeleceu ele em Sião, no seu santo monte. E é muito interessante porque aqui está no passado. Eu mesmo já estabeleci. Não está dizendo eu mesmo estabelecerei. Ou seja, os governantes estão fazendo o que eles bem entendem, mas eu estabelecerei. Não é isso que está dizendo. Está dizendo os governantes fazem o que eles bem entendem, porém, eu rio nos céus, porque eu já estabeleci no passado. Porque Deus, Ele não está preso dentro do nosso tempo. Isso é uma coisa muito difícil de entender. Na quarta-feira, eu estava orando por uma pessoa, e Deus falou assim para mim, e ficou muito nítido o que o Espírito Santo estava me dizendo. Ele disse: o que essa pessoa está orando já foi entregue. Quer dizer, não é entregue, já foi liberado.
essa palavra. Já foi liberado. Mas como Deus está fora do nosso tempo, Ele está em algo que nós não conseguimos entender, mas não é essa cronologia. Ele disse para mim, isso já foi liberado, mas ainda não chegou. E na hora, eu lembrei de quando Daniel começa a fazer aquele jejum. E Deus envia um anjo para falar com ele. E esse anjo demora 21 dias. Mas Deus disse para Daniel, eu no primeiro dia enviei. Mas demorou esse período para a resposta chegar. Por quê? Porque existem coisas que acontecem no mundo espiritual que estão fora do nosso tempo. E nesse versículo, a gente percebe muito claro que Deus está fora do tempo, que Deus Ele é soberano, que as coisas que Deus programou já foram realizadas e que não tem nada que ninguém possa fazer que fuja do controle de Deus. Por quê? Porque no final nós já sabemos como que a história termina. Jesus Cristo reina e nós reinaremos com Ele. E não há dúvida disso. Certo? E deixa eu olhar aqui a cronologia das minhas anotações, porque nós ainda estamos no tempo. Então aqui, o ponto alto das perguntas, são essas perguntas. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? O ponto alto dessas duas perguntas é demonstrar o absurdo daqueles que se rebelam contra o Todo-Poderoso. Sua rebeldia contra o povo de Deus e o seu rei é considerada como um ataque contra o próprio Deus. Eu não sei quantos de vocês têm visto a batalha dos últimos dias no pelo, como diria o meu pai, na pele, mas eu tenho visto coisas acontecerem que nunca aconteceram antes. E essa palavra que eu entendo que Deus me deu é algo de alívio. É um alívio que vem do céu, porque no meio desses cenários em que a gente acha que não tem controle das situações, eu estou citei o Espírito Santo como um exemplo, eu fico imaginando as pessoas que estavam lá, né? Não tem polícia, não tem lei, as pessoas estão roubando, assaltando e matando, a sensação é que não há quem nos defenda, e isso causa um temor dentro do nosso coração. E a gente pensa, gente, cadê Deus nessa hora? Né? Quem nunca ouviu isso? Cadê Deus nessa hora? Muita gente fala isso quando as coisas ficam complicadas. E essa palavra nos mostra que não só Deus é soberano, mas tudo aquilo que tem para acontecer já está programado e no tempo de Deus já aconteceu. Só falta vir e se realizar no nosso tempo. Amém? Então agora eu queria pedir para vocês irem para 1 Coríntios 2, de 1 a 10. Eu vou ler no celular, porque a versão do celular é melhor. Muito interessante isso. Eu estava lendo o texto, e eu li nessa Bíblia, que a versão é NVI, e tem alguns textos que eu acho que ficam muito bons na NVI, e tem outros que eu falo, nossa, está faltando essa palavra aqui. Sem essa palavra não fica a mesma coisa. Não sei se vocês têm essa mesma sensação. Eu vou abrir aqui paralelo. 1 Coríntios, vamos começar no 2, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Aí, essa é a versão que eu não gostei tanto, peraí. 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Olhem só a diferença.
entre a versão que diz: falamos de sabedoria entre os que têm maturidade, e todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Os perfeitos, gente, somos nós, aqueles que possuem o Espírito Santo que traz a revelação da verdade. Não é incrível isso? Que Deus usou a palavra perfeitos aqui. Por quê? Porque Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Eu não sei vocês, mas eu não sou perfeita. Né? Mas Deus aqui nesse versículo nos chama de perfeitos. Por quê? Nesse mesmo universo, nesse mesmo tempo paralelo a nós, em que Jesus Cristo já está governando, nós já somos perfeitos. E a Bíblia nos trata assim. É assim que Deus nos trata. Então vamos lá, vou ler corrido agora. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas, prestem atenção na continuação. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra a profundeza de todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Esse texto, gente, é muito sério. Porque aqui a gente tem uma situação muito nítida, né? No Salmo 2, fala sobre os ímpios, e os ímpios que conspiram contra Deus, declaram a sua própria capacidade de governar sozinhos, vão contra a palavra de Deus, fazem o que querem, e esse é um lado. E o outro lado é nós, a Igreja de Cristo, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que através do Espírito Santo temos revelação das profundezas de Deus, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí você pensa assim, isso aqui é algo que nós só vamos entender na eternidade, né? Mas a continuação diz, mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. São tantas minuciosidades, né, nesses versículos, tantas coisas que a gente pode explorar, mas é muito interessante que Deus ele faz uma distinção muito nítida entre os filhos e os que não são filhos. E o tratamento também é nítido. Deus ele não quer esconder de nós aquilo que Ele tem preparado para nós. Deus ele põe-se a rir sim no céu daqueles que tramam contra Ele. Mas quando nós pedimos revelação daquilo que Deus tem preparado para nós através do Espírito Santo, Ele nos dá. E essa é a proposta do culto de hoje. Nós temos cenários e acontecimentos catastróficos. Mas nós temos um Deus que domina sobre todo o universo e que tem prazer em nos dar alívio e respaldo na sua palavra
e naquilo que o Espírito Santo revela a nós. Então, no culto de hoje, a ideia é nós buscarmos do Espírito Santo essas coisas que ouvido nenhum ouviu, mas que Deus quer revelar para nós. Muito interessante também aqui, essa palavra amam são as que Deus preparou para os que o amam, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. É a palavra, vem do ágape, né? Que é o amor expresso na afeição. O amor demonstrado em serviço altruísta, em harmonia com a natureza de Cristo. Porque Cristo foi o primeiro que demonstrou esse amor. E através dele, nós demonstramos este amor também. Então eu queria chamar agora o grupo de louvor para a gente orar, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem prazer em nos revelar a Cristo, ele tem prazer em nos revelar Deus. E eu sinto que Deus tem preparado algo para essa noite. Algo que Deus não vai ocultar de nós.